Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Eu não estou tendo muito tempo de fazer vídeos, eu estou tentando correr contra o tempo para que eu possa produzir mais vídeos para o canal. Mas enfim, hoje eu resolvi fazer um vídeo de um post que eu fiz lá no Instagram sobre as perguntas que não se deve fazer a um pai ou mãe ou uma família, né, por adoção. Mas antes disso, se você já é inscrito no canal, muito obrigado, né, por estar aqui acompanhando. Se é a primeira vez que você está passando por aqui, já se inscreve, enfim. Hoje, esse vídeo, como eu falei, né, é sobre perguntas que não se deve fazer, né, a um pai ou mãe por adoção. Que são perguntas que às vezes são pessoas que não conhecem, né, ou não sabem, ou não fazem por maldade. Às vezes é por maldade, às vezes é por não conhecimento mesmo, é por não entender o que é adoção, enfim. Então vamos lá, roda a vinheta. Então, gente, como eu falei, eu quero fazer esse vídeo hoje falando sobre o que não se deve falar um pai ou uma mãe por adoção. Eu fiz esse post lá no Instagram e eu achei bem interessante de fazer um vídeo sobre, né, falar também. Então, assim, uma experiência que eu tive. Então, eu não gostei, eu não gostaria de ouvir essa pergunta, ou até algumas eu já ouvi. Então, vamos conscientizar as pessoas, vamos falar sobre isso, porque, assim, as pessoas precisam saber, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu já ouvi, né, é, por exemplo, assim: qual é a história dele? A história dele é dele. Eu sei porque eu tenho ele como filho. Mas nem eu, que sou o pai, eu fico o tempo inteiro perguntando. Eu nem pergunto mesmo, na verdade, nem pergunto sobre. Porque se ele conta alguma coisa, é porque ele quer contar. Eu vou estar aqui de ouvidos para ouvir. Mas eu não fico perguntando para ele o que aconteceu, deixou de acontecer, enfim, até mesmo para não constranger, porque assim, é uma história dele, né? A história de vida dele, e que eu não tenho também o direito de ficar perguntando isso, porque não tem porquê, vamos escrever uma nova história. Então, assim, se alguém chega para mim e pergunta sobre, eu vou ter o direito de querer responder ou não. Então, assim, não é uma pergunta muito legal que se faça para um pai, né, ou uma mãe por adoção. Enfim, mas o que pode falar? O que uma pessoa pode chegar para um pai ou mãe por adoção quando o filho chega em casa? Ah, você precisa de alguma coisa? Você está precisando de ajuda? Você precisa de algum favor? Você quer que qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui à disposição, né? Para qualquer coisa, né? Como se fosse um bebezinho que tivesse nascido, né? O que você quer que eu faça para te ajudar? Isso é uma pergunta que pode ser feita, não necessariamente querer saber da história do outro, né? Existem pessoas que querem saber por saber, outras querem saber para depois sair contando para o mundo que o filho de fulano de tal aconteceu isso, aquilo outro. Então, assim, são perguntas que não devem ser feitas, né? A segunda coisa que eu acho também que não deve ser falado, que eu também já ouvi, é me dar parabéns por eu ter adotado, pela adoção. Eu não me sinto nenhum super-herói por ter adotado ninguém, né? E filhos, assim, filhos a gente tem, né, independente de qual meio que ele veio, né? Se foi por meios biológicos ou por adoção. Então, eu acho que assim, parabéns pelo filho, né? Parabéns pelo seu filho. Parabéns por você ter tido esse filho. Não necessariamente pela ação de ter adotado. Eu não me sinto especial por ter adotado. Porque se fosse assim, uma pessoa quando engravida, você daria parabéns por ela ter praticado a ação de fazer o filho, né? Enfim, você não vai parabenizar ela por ter feito isso, da ação, para não falar aqui a palavra, né, exatamente. Então, assim, você parabenizaria a pessoa por ter praticado alguma ação para produzir o filho, né, para fazer o filho. Você não faz isso.
Você dá os parabéns pelo filho, pela gravidez, né? Não necessariamente por ela ter feito a ação de engravidar. Então, eu penso assim. Então, eu acho que é uma questão também que não deve... Uma pergunta ou uma frase que não deve ser falada, né? Parabenizar pela adoção. E sim, parabenizar pelo filho que chegou, né? Eu acho que isso seria muito mais interessante. Outra coisa pergunta assim... Ah, ele é adotado, né? Filho tem rótulo? Quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Então, assim, filho não tem rótulo. Então, assim, se ele foi adotado um dia, ele foi adotado. Ele não é mais. Porque agora ele é meu filho, é seu filho, são nossos filhos, né? Então, assim, ele foi um dia, hoje ele não é mais, né? Não é mais. Então, que filho não tem rótulo. Se fosse meu filho biológico, alguém chegar pra mim e falar assim, ele é biológico, né? Então, são questões assim que assim, a gente vai levar também tudo pelo lado ruim, que às vezes são perguntas que às vezes as pessoas não têm conhecimento, né? Elas não têm conhecimento e fazem mesmo sem maldade, mas em alguns momentos pode vir a ferir, né, o pai ou mãe, enfim, que ouve isso. Então, uma pergunta também que não deve ser feita, né? Eu acho que não tem porquê. Às vezes, uma outra pergunta é assim, você é especial ajudando essa criança? Aí você vai pensa assim, como sou especial por estar ajudando essa criança? Como eu já falei antes, eu não me sinto super-herói, eu não me sinto um ser de outro planeta por ter tido um filho por meio da adoção. Eu apenas quis ser pai e eu não podia ter de outro jeito a não ser pela adoção, porque como eu não ia casar, eu não ia ter um filho no ar, né? Então, assim, meu filho não ia nascer no ar e... Enfim, se eu fosse uma mulher, por exemplo, poderia arrumar uma barriga, né? Mas como engravidar, né? Vamos dizer assim. Mas como eu sou homem, não tem outro meio não teria outro meio a não ser por via da adoção. Aí entra a questão, né? Porque adoção não é piedade e nem boas ações. Adoção não é fazer boa ação nem piedade. Você não adota ninguém por piedade nem fazendo uma boa ação. Não, você adota porque você quer formar uma família. Às vezes as perguntas também assim, eu nunca ouvi, mas já ouvi pessoas relatarem, por exemplo, assim, quando que você vai ter um filho seu? O filho é meu, independente de ser biológico ou não. Porque a partir do momento que ele tem o meu nome, ele é meu filho, né? Então, assim, essa é uma pergunta também que, assim, é até triste de você ouvir, né? Quando que você vai ter um filho seu? O filho é meu, ele é meu porque eu tive a capacidade ou o desejo, vamos dizer assim, o desejo de querer ter um filho, né? Que foi por meio da adoção. E o filho é filho independente de genética, né? O filho é nosso, né? Independente de se saiu da gente ou entrou na gente. O filho adotivo, ele entra, né? Ele escolhe a gente escolhe ele e ele entra na gente. Eu costumo dizer pro meu filho que ele nasceu no meu coração, realmente a partir do momento que eu vi, né? Então, ele entrou em mim e a partir de então ele se tornou meu filho. Uma outra pergunta, essa pergunta eu já ouvi. Logo assim, quando eu iniciei, né, o processo de adoção, que eu falei que eu ia adotar, que eu tinha interesse de ter filhos, né, maiores, tal, até por conta da minha rotina, enfim. E eu ouvi assim, se eu não tinha medo dele virar um delinquente, virar um bandido, virar um marginal, enfim. Essa é uma pergunta, né, um pouco triste de se ouvir, porque as pessoas esquecem que os filhos que são, né, biológicos, eles também aprontam, eles também fazem coisas que desagradam os pais. Enfim, são perguntas assim muito ruins às vezes de ouvir. Como eu já falei em alguns vídeos também, que falavam pra mim que tinha que adotar uma criança menor, né, pra poder não me dar problema, né, me dar trabalho. Enfim, lembrando que se fosse meu filho biológico, eu não teria nenhuma garantia de que ele iria ser um homem de bem. Eu estou ensinando, eu estou educando, né, para isso,
Mas eu não tenho nenhuma garantia de que isso vai acontecer, porque o futuro não me pertence, né? O futuro pertence a Deus. É óbvio que eu oro e peço a Deus que Deus livre de qualquer mal, né? Mas eu não tenho essa garantia. Eu estou tentando passar todas as coisas boas, né? Os conceitos, enfim, coisas positivas para ele. Aí fica uma dica para quem faz esse tipo de pergunta. Quem pergunta o que quer ouve o que não quer, né? Se você pergunta se você não tem medo de seu filho virar um delinquente, você está dando margem a pessoa de dar uma resposta atravessada, né? E depois aí vai virar e vai dizer assim, poxa, fulano de tal é ignorante, né? Mas assim, você fez uma pergunta super sem noção e quer que a pessoa responda mansamente, aí, né, é bem complicado, né? Bem complicado mesmo. Uma outra pergunta que a gente pode ouvir é o seguinte, assim, você não tem medo de pegar um filho dos outros para criar? Sabe? Então, assim, olha só até onde que a ignorância de um ser humano chega. Eu penso assim, a partir do momento em que eu recebi o meu filho por adoção, ele não foi filho de ninguém, porque se ele tivesse sido filho de alguém, ele estaria na família. Até então, ele não foi filho de ninguém. Ele apenas foi gestado, gerado, conviveu um tempo com alguém que supostamente poderia ser da família, ou alguém, né? Um pai ou uma mãe, enfim. Porque se ele fosse filho de alguém, ele estaria com esse alguém, não é verdade? Ele estaria com esse alguém, não estaria comigo. Agora ele é meu filho. Então, até então, para ele ter ido para o abrigo, ele não foi filho de ninguém, né? Hoje ele é meu filho. É o seu filho, os seus filhos são seus filhos. Então, é uma pergunta também que não tem muito cabimento, né? Se a gente for interpretar bem a pergunta, é porque as pessoas não têm conhecimento mesmo. Então, assim, eu resolvi fazer esse vídeo para isso. Para poder conscientizar as pessoas, evitar de fazer determinadas perguntas que não tem pé nem cabeça, né? Então, vamos ficar de olho, vamos ficar de ouvidos abertos para a gente poder ajudar, né, outras pessoas a não cometerem algumas gafes, né, alguns erros e fazer esse tipo de pergunta. Porque filho você não pega, filho você recebe, né? É um presente, você encontra, você recebe, você ganha, né? Filho você não pega. Então, enfim, pegar você pega um objeto, você pega alguma coisa. Filho você não pega para criar. Filho você ganha, você encontra, você recebe um filho, né? Há uma pergunta que já me fizeram, né? Você vai ser pai solteiro. Por que não casa primeiro? Como eu já falei, eu nunca quis casar. Então, assim, se a opção de ser pai solo, né? Ser pai solo, na verdade. Porque pai solteiro, eu posso ser solteiro e ter um relacionamento com alguém. Que essa pessoa pode não ser pai ou mãe do meu filho, né? Pai solo é quando você, ou mãe solo, né? É quando você decide exercer a paternagem ou a maternagem sozinho. Você não precisa de uma outra pessoa necessariamente para exercer essa função, né? Essa função de ser pai. Aí, assim, já quando me fizeram essa pergunta, eu respondi assim, né? Porque se eu seria pai solteiro ou sozinho, porque eu não casava antes. Falei assim, porque para eu realizar um sonho de ser pai, eu não preciso contar com o outro. Quando eu quis ter a minha casa, eu não esperei casar para ter minha casa. Eu fui e busquei a minha casa. Quando eu quis fazer uma faculdade, uma pós-graduação, comprar um carro, enfim, o que for. Se eu quero realizar esse sonho, eu não vou contar com o outro, eu vou fazer, independente do que o outro vai pensar, né? Então, são essas questões que a gente precisa de pensar, né? Sobre essas perguntas que às vezes a gente ouve. Aí, como aquela pergunta que eu já falei lá atrás, você tem que adotar um bebê. Uma criança maior não vai te obedecer nem vai te chamar de pai. Como eu já falei em outros vídeos também, o meu filho, né, falou com 2 semanas, ele me chamou de pai. Então, é uma pergunta também que acho que não deve ficar se fazendo, porque eu acho que quando a pessoa decide ser pai ou mãe por adoção, ela está em busca de realizar um desejo, um sonho, né? De exercer a paternidade, a maternidade. Então, se
se você vai falar alguma coisa para alguém a respeito disso, fala assim, eu desejo que você encontre seu filho, eu desejo que tudo dê certo para vocês, eu desejo que a família de vocês seja muito feliz. Não ficar botando palavras negativas, né, para o outro. Fala palavras positivas, né? Fala, porque assim, eu acredito que toda palavra positiva atrai coisas positivas. As palavras negativas atraem coisas negativas. Então vamos falar coisas negativas, né? Vamos falar coisas positivas, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos falar coisas que edifiquem os outros, não que vai destruir, né? Que aí, independente da idade do filho, a família vai ser formada, né? Enfim, não necessariamente precisa ser um bebê, pode ser um adolescente, enfim, o amor vai surgir independente de idade, né? Eu acho que isso é o mais bonito, é o mais interessante do que ficar só criando falando essas palavras negativas, né? Vamos falar palavras positivas, vamos falar palavras que edifiquem as pessoas, né? Vamos falar coisas boas. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, se ele serviu, né, de alguma forma para vocês, e vocês acharem que ele sirva para outras pessoas, compartilhem com quem vocês quiserem, né? Comentem se gostaram. Enfim, gente, um grande beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus. E assim que der, eu volto aqui e gravo um outro vídeo para vocês, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus. Tchauzinho.